Para nós médicos, nós nos comunicamos como derrame pleural. Para os pacientes e os familiares, nós conversamos como água na pleura. É uma entidade, Fábio, que eu acho que é importante trazer esse tema, pois nós tivemos alguns casos essa semana no consultório. É importante, pois o derrame pleural, que é o líquido que fica entre as duas pleuras, nós temos uma pleura parietal e outra visceral, porém ela não é visível no raio-x e na tomografia computadorizada, a menos. Eu quero dizer que não é visível assim leigamente, nós conseguimos ver um espessamento de pleura numa boa tomografia computadorizada. Mas o comum é nós não observarmos elas, que elas são praticamente unidas, porém quando há um derrame pleural, há uma doença na pleura ou outro órgão que pode afetar a pleura, nós temos a separação das duas pleuras, a parietal e visceral. Elas são duas, vamos imaginar assim. Duas membranas. Duas peles que ficam, e quando há o derrame, elas se deslocam entre elas para que ali esteja líquido, é isso? Exatamente. Vamos supor um balão ele fechado, né? As duas paredes internas juntas. Quando nós colocamos ar ou água ali dentro daquele balão, ele se abre. Sim. E a gente consegue ver esse espaço. Então, na realidade, a pleura pode ser ocupada tanto por ar, que nós temos o pneumotórax, como por água, que é o derrame pleural. Em qualquer uma das entidades, nós precisamos fazer o diagnóstico. Quando é derrame pleural, quando nós temos líquido dentro deste espaço, Fábio, nós precisamos fazer o diagnóstico. Qual é a doença que está causando isso daí? Né? E não simplesmente retirar esse líquido, né? Ou iniciarmos com qualquer antibiótico e não fazermos o diagnóstico. Pois nós podemos ter pleurice tuberculoso, que é tuberculose pleural, que foi um diagnóstico que fizemos essa semana. Podemos ter um derrame pleural neoplásico, que é uma metástase de um outro câncer que nós tivemos, ou câncer de pulmão, ou câncer de mama, que tem uma metástase pleural. Sim. E está se manifestando. Ou nós temos insuficiência cardíaca, o coração do paciente é fraco e, consequentemente, não consegue bombear todo aquele líquido para frente, retém alguma coisa na pleura. Nós temos cirrose, nós temos hipoproteinemia, então nós temos N causas de derrame pleural. Então é importante fazer o diagnóstico. Uma coisa é eu tratar um derrame pleural que seja por uma pneumonia, outro por uma tuberculose, outra por câncer. Que sintoma, vamos lá, é dor no pulmão? Que tipo de sintoma eu posso estar acontecendo comigo que possa estar causando esse desconforto, Os principais sintomas, os sintomas mais comuns do derrame pleural é dor torácica, uma dor bem localizada. Na respiração? Na respiração, que nós chamamos de ventilatória dependente. O paciente, quando faz a sua inspiração, enche o peito de ar, ele tem uma dor empontada. Né? Esse é um dos sintomas. Em determinado lugar, assim. Em determinado local. Certo. Ele é localizado. Nós temos também a tosse, que é uma tosse seca, e também, à medida que vai evoluindo aquele derrame pleural, o paciente tem queixas de falta de ar, que é a dispneia. Sim, aí parece que o pulmão não incha do tamanho necessário e aí não respira o suficiente. Exatamente. A constatação é feita por imagem, primeiramente? Primeiramente, um simples raio-x de tórax, já conseguimos detectar esse derrame pleural. E a partir daí... Aí tu vai procurar isso. Eu já vi falar sobre punção para tentar identificar se tem pus. Pode ser punção pleural, assim? Como é que fazem isso para poder identificar? Hoje nós fizemos a punção pleural, que o nome técnico se chama toracocentese, com uma agulha simples. Nós retiramos uma amostra deste líquido e comparamos com uma amostra do sangue, onde ali nós vamos ter alguns componentes bioquímicos que nós vamos avaliar, como a proteína, uma DHL, que é desidrogenase lática. Nós vamos ver que tipo de célula que tem ali, qual é o predomínio, se nós temos predomínios de linfócitos, se temos predomínio de neutrófilos. Nós vamos encaminhar esse líquido também por um laboratório citopatológico para pesquisa de células malignas. Geralmente, quando nós fizemos a toracocentese, nós retiramos esse líquido, nós já aproveitamos e fizemos a biópsia da pleura. Retiramos uma amostra dessa pleura e mandamos para a patologia para tentarmos, com as duas amostras do líquido e da pleura, fazermos o diagnóstico e, consequentemente, fazer o tratamento apropriado deste paciente. É interessante a gente tentar descobrir isso assim, né?
E aí, iniciado, vendo qual é o problema, já tenta identificar e iniciar tratamento. Com certeza. Quando nós temos suspeita, a clínica é muito favorável de pleurias tuberculoso, nós iniciamos com os tuberculostáticos. Quando nós temos suspeita que aquele líquido é neoplásico, é câncer, nós aguardamos o resultado do citopatológico e do anatomopatológico. Quando temos suspeita, isso nós já conseguimos ver, às vezes no mesmo dia, que pode ser uma insuficiência cardíaca, consequentemente começamos a tratar essa parte cardíaca do paciente. Então, o ponto fundamental, o alicerce, é fazer o diagnóstico do derrame pleural. Que é uma coisa interessante. Então, respirar, na inspiração, dor, que tu chama, uma dor localizada, que tu chama de uma pontada, assim, como fosse uma coisa... Idade para acontecer derrame pleural? Não há. Depende do diagnóstico que nós vamos fazer. Quando nós falamos em jovens, crianças, o mais comum é nós termos uma pneumonia com derrame parapneumônico. Quando nós temos um público jovem, nós pensamos em pleurismo tuberculoso. Quando é em adultos, em idades mais avançadas, nós pensamos em neoplasia ou insuficiência cardíaca. Tu falou a palavra tuberculoso. Como é que está esse caso de tuberculose, hein? É uma coisa assim que há muito tempo se falou muito pouco nisso, mas parece que está se falando de novo bastante nisso. Na realidade, o município de Camaquã, e aqui, Fábio, eu sou responsável por Camaquã pela parte da tuberculose, a tisiologia, nós continuamos tendo casos semanalmente, casos novos de diagnósticos que nós fizemos, seja o mais comum é tuberculose pleural, não resta dúvida nenhuma. Né? Nós temos casos ainda dentro do presídio, que é uma fonte fácil de propagação. O que nos atrapalha hoje na tuberculose não é só Camaquã, mas é o Brasil em geral e vou colocar nos países em desenvolvimento, que é a drogadição. Né? Muitos pacientes drogaditos com diagnóstico de tuberculose. O grande problema nosso é fazer com que esses pacientes mantenham o tratamento, que é por 6 meses. Hoje o tratamento da tuberculose tem que ser feito por 6 meses, senão nós não atingimos a cura desses pacientes. E a gente sabe que os pacientes que tratam adequadamente têm a cura em 100% dos casos. Coisa boa. Bom, mas é isso aí. E tu fala no presídio em função da aglomeração de pessoas. Exatamente. Né, muitas pessoas de um ambiente fechado. E dentro do presídio, que nós temos aqui um público grande, como é que funciona o tratamento ali? Como as pessoas estão reclusas, é mais fácil tratar? Sim. Nós recebemos a visita dos detentos que a SUSEP nos traz mensalmente. Uma vez por mês a gente examina esses detentos e eles levam o medicamento para 30 dias. Terminou os 30 dias de tratamento, eles retornam, nós examinamos, pedimos exames de escarros para os detentos e fizemos o acompanhamento dessas pessoas. Porque é um caso de saúde pública dentro de um confinamento, né? Sim. Que é dentro da penitenciária. Doutor Marcelo Malma, hoje o assunto é importante aqui que a gente conversa. Eu queria até trazer outros assuntos, mas estou com a agenda extremamente apertada hoje. Mas obrigado pelo carinho de nos atender aqui. Parabéns aí pelo esclarecimento que o super didático Dr. Marcelo Malma nos traz toda semana aqui para bater um papo. Muito obrigado, Fábio. E eu vou trazer aqui um serviço ali do Residencial Malmo, que nós estamos selecionando algumas cuidadoras de idosos. Então, aquelas pessoas que gostariam de trabalhar no Residencial Malmo, né, que deixe o seu currículo, nos visite no Residencial Malmo, que é na General Zeca Neto 610. Então a gente está selecionando alguns currículos para pessoas que queiram trabalhar com esse público idoso e ter o prazer de trabalhar conosco. Ontem eu tive uma pergunta aqui, eu não sei se eu te mandei ou não pelo WhatsApp, se tu atende só pessoas assim mais idosas ou mais jovens? Nós temos pacientes mais jovens lá, né? Sim. Por exemplo, se a gente conversar hoje de 60 anos de idade, ontem nós recebemos uma solicitação de uma senhora com 58 anos de idade, né? É jovem, né? Muito Sim. Jovem. Né? E, claro, falando de uma pessoa da minha idade, isso é extremamente jovem. 58. Bom, esse é o Dr. Marcelo Malma, lá do Residencial Malma, trazendo essa informação. E a oportunidade aqui, ó, para quem, de emprego, né? Quem quer trabalhar
Quem quer trabalhar pode deixar o seu currículo ali na Zeca Neto. 610. 610, pouquinho ali acima do Macra, ali na Lomba. Obrigado, doutor Marcelo. Eu que agradeço.